Agora sim comecei a gravar minha voz. Bem-vindo ao canal Confissões de Crente, em mais um vídeo semanal sobre o nosso estudo, que é o livro de Tiago, que é esse aqui, ó, tá bom? Eu comecei a gravar um vídeo antes desse, só que eu esqueci de ligar o microfone. E eu sempre gravo a voz separado do vídeo, porque o microfone da câmera é muito ruim. Então a gente, para ter uma qualidade legal, tem que fazer 2 gravações depois junta na hora da edição. Pra vocês verem que o negócio não é simples, não é só gravar papum e colocar lá, tá bom? Mas enfim, estamos aqui para falar sobre mais um tema do livro de Tiago, continuando o capítulo 4, que é bem curtinho, né? Faltam alguns versos pra gente refletir e eles só vêm trazendo esse estudo durante essa semana. Antes disso, não se esqueça de, o quê? Se inscrever no canal, né, gente? Se você veio pelo blog do Michelson ou da Outra Leitura, seja muito bem-vindo aqui no canal Confissões de Crente. Se você veio porque recebeu esse link no WhatsApp, no Facebook, em algum grupo, não se esqueça de se inscrever e apreciar e ler e ver o conteúdo que também está aqui no canal, não só os vídeos da lição, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre ciência e criacionismo, isso vai ficar muito claro quando você der uma olhada nas playlists. Então, não deixe de se inscrever se você não é inscrito e de dar o joinha e colocar as notificações. Isso coloca engajamento, né? O YouTube começa a sugerir para outras pessoas quando ele vê que tem gente gostando do conteúdo. Não se esqueça também que todo o conteúdo do canal, os áudios, enfim, tudo tá disponível no podcast canal Confissões de Crente, tá bom? Você procura ali no seu agregador de podcast preferido. Eu uso o Spotify, talvez você use o Deezer ou o Apple Podcasts, então você pode procurar lá e você vai poder ouvir também na forma de podcasts, tá certo? Vamos falar então sobre o tema que é: você não é quem pensa que é. Olha só, quando eu vi a imagem da tirinha que você tá vendo agora, eu escrevi uma coisa aqui que não é exatamente o tema, né? É engraçado, eu tenho percebido isso. Normalmente, quando eu vejo a tirinha, eu entendo algo, não que esteja errado o que eu entendi, mas não é exatamente aquilo que a lição quer mostrar. Mas na verdade essa é minha percepção, né, de tudo, e tem a ver sim com a lição, mas eu vi de uma forma diferente. Isso mostra como é muito plural, como as pessoas são muito diferentes, a gente tem percepções diferentes, né? A gente inclusive já estudou sobre percepção aqui também no livro de Tiago, se eu não me engano foi a primeira lição. Mas enfim, o que diz essa tirinha que você tá vendo? Tem uma pergunta assim: quem é você na igreja? Aí tem os eufemismos, eu amei esses eufemismos. Tem o zeloso da vida alheia, que é o famoso fofoqueiro. Tem o crente missionário, né? Quem sai para distribuir folhetos e os livrinhos aí aqueles livrinhos das campanhas, né? Da esperança, o livro do ano. Tem aquele que é influencer, e aí eu me encaixei nesse, não que eu tenha milhões de seguidores, mas eu uso bastante as redes sociais, né, para fazer esses estudos. Tem o crente ostentador, aquele que compra as coisas e vai postar nas redes sociais, né, as coisas que são bem caras e tal, tipo essa Bíblia Andrews aí, que realmente quem pode ter é muito legal, mas ela não é barata também, porque também é um material de muita qualidade. E o crente capiroto, aquele que mostra aquilo que ele não é, né? É só a aparência. E tem o sonhador, né? Então a gente vê justamente essa pluralidade, né? Que eu comentei com vocês. Algumas são boas, outras nem tanto. Mas a impressão que eu tive é que muitas vezes a gente quer mostrar para os outros algo que a gente não é. Como, por exemplo, o zeloso da vida alheia, o crente capiroto, né, aquela coisa toda. Muitas vezes a gente vive de aparências. Essa foi a percepção que eu tive. Mas, na verdade, a lição vem chamando a gente para uma reflexão, especialmente em relação ao primeiro quadradinho, que é o crente zeloso da vida alheia, né? Que é quando a gente começa a falar mal
das pessoas. E Tiago, ele vem chamando a atenção para isso, falando a respeito de quando a gente julga as pessoas, a respeito daquelas pessoas que julgam outras, né? A gente percebe até um certo nível de indignação, né? Então ele vem falando quem você pensa que é, né? E que é o título da lição. Ele fala que direito vocês têm de julgar o próximo. Ou seja, quem você pensa que é? Qual que é o objetivo de Tiago usar essas perguntas retóricas? Eu mesmo gosto muito de perguntas e sempre quando eu vou fazer uma palestra, vou dar uma aula, eu sempre começo com uma pergunta. Porque a gente sabe que perguntas movem o mundo, né? A ciência é movida por perguntas. E Tiago usa muito o recurso das perguntas retóricas para provocar uma reflexão nos seus ouvintes, né? Nas pessoas, nos destinatários da carta que ele enviou. Então ele começa logo perguntando isso aí. Antes ele fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la, ou seja, não é da sua competência julgar as atitudes de alguém. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir, ou seja, a gente vê um aspecto diferente aqui, porque a gente está acostumado aqui, por exemplo, no nosso país, em que os legisladores, eles muitas vezes, salvo exceções, eles não são os juízes. Então, na justiça comum, a gente tem os vereadores, deputados, senadores que legislam, e tem alguém que cumpre a lei, né? Que são os policiais, é a polícia, e tem o juiz que julga, que vai estudar essa lei, vai fazer a interpretação dessa lei e vai aplicar essa lei. Só que quando a gente fala de questões espirituais, não existe essa divisão. Quem julga é aquele que cria a lei, é o legislador. E é justamente isso que Tiago está falando. Somente aquele que deu a lei é juiz. Agora, por que ele começa fazendo essas perguntas? Bom, claramente Tiago quer levar os seus ouvintes reflexão, para que a gente nos observe, nos analise e nós tenhamos uma visão de nós mesmos que quando a gente compara com aquilo que está escrito na Bíblia, com o plano de Deus para nós, a gente vai ver que nós somos muito incompletos e nós não temos as condições para olhar para uma pessoa e ser juiz daquilo que ela faz ou deixa de fazer. E Tiago está chamando a atenção disso. Apesar de nós sermos valiosos, nós sermos o objeto do amor de Deus, né? Deus nos ama incondicionalmente. Mesmo assim, nós não temos a capacidade de julgar. Por quê? Porque só Deus tem essa capacidade de julgar. E aí eu lembro muito, sempre quando eu ouço falar dessa questão de não julgar outros, né? Eu sempre vou lembrar da história de Samuel quando foi escolher o rei em Israel. E quando ele estava vendo os irmãos bonitões, fortes de Davi, ele achava que tinha escolhido o melhor e Deus falando: Samuel, você tá vendo a aparência, eu vejo o coração. E aí, quando acaba todo mundo, ele pergunta pra Jessé: e aí, você tem mais filhos? Ele fala: eu tenho Davi. E aí, quando Samuel vai, encontra Davi, um guri, baixinho, ruivinho, pastor de ovelhas, que aparentemente era humilde, Deus dá uma lição pra Samuel. Olha, Samuel, ele sim vai ser o rei de Israel, porque eu vejo o coração dele. Eu não vejo apenas as aparências. Então eu lembro muito dessa história e de alguma forma isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Não é só porque nós somos preciosos para Deus, que Deus nos ama, que nós temos o direito de nos colocar na posição de juízes. E esse é o primeiro ponto da lição e é muito marcante. Nós não estamos autorizados a julgar alguém. Até porque quando a gente se coloca na posição de juiz, e gente, isso aqui deve ser fruto de muita reflexão para nós, sabe? Porque muitas vezes no nosso dia a dia,
a gente tem determinadas atitudes que tem essa característica de julgar. Então, a gente faz um determinado comentário a respeito de alguém, aí eu lembro de outra tirinha, né? Eu tava até conversando com o Vinícius sobre isso essa semana, e aí a gente lembrou da tirinha, tipo, a gente fala mal da pessoa e depois fala. Mas quem somos nós pra julgar, né? Ou seja, a gente descascou a pessoa e aí no final quer tirar o nosso da reta, né? Mas quando a gente se coloca nessa posição, sabe? Muitas vezes a gente se coloca num pedestal, assim, como se a gente estivesse observando as coisas de cima e olhando, ó, tá vendo? Esse povo só faz coisa errada, ó. Tá, mas e eu? E a trave que tá no meu olho? Justamente por isso que a gente não tem essa capacidade e a permissão de Deus para julgar. Agora, quais são as consequências desse julgamento? E a lição também vem falando a esse respeito, né? Ou seja, quando a gente fala mal das pessoas, Tiago diz que é como nós estivéssemos julgando. Agora, falar mal das pessoas tem um nome. Isso significa calúnia. E eu gostei muito da definição que a lição traz aqui, que a calúnia é o pecado de quem se reúne nas esquinas, se junta em grupos e passa adiante fragmentos de informações confidenciais que destroem a reputação de quem não está ali para defender a si mesmo, né? Essa é a famosa fofoca, né? Então a gente precisa se afastar de ser o zeloso, o famoso zeloso da vida alheia, né? A gente já falou bastante sobre essa questão de nós nos colocarmos na posição de juízes, de nós falarmos mal da lei de Deus quando nós julgamos alguém, né? Porque é o que ele diz aqui, só aquele que deu a lei é juiz. Então, quando você fala mal de alguém, você julga o outro e você fala mal da lei de Deus. Então, a gente precisa ter essa concepção, e muitas vezes quando a gente está fazendo as coisas, a gente não tem essa ideia, né, de que isso é errado. Outro ponto muito interessante que a lição vem trazendo é a respeito do poder do nosso conhecimento. É a respeito da responsabilidade do conhecimento que nós temos, né? E eu sempre gosto de citar uma referência à cultura pop, né? Do Tio Ben, do Homem-Aranha. Eu tava até eu falei sobre isso numa série de cultos que eu tô fazendo aqui na Igreja Central de Blumenau. Inclusive, se você quiser acompanhar, tá bom? O primeiro vídeo do primeiro culto e o segundo também, que tá separado em 2 vídeos, tá? Eles estão aqui no canal e aí você pode acompanhar também. E esse domingo, que na real vai ser o passado, né? Porque esse vídeo vai sair na quinta-feira, ele também vai estar disponível muito em breve, para você poder acompanhar essa série de cultos aí que eu fiz aqui na Igreja Central. Mas o que eu quero comentar é que no primeiro culto eu falei com vocês a respeito falei com o pessoal a respeito do poder que o conhecimento nos traz e a grande responsabilidade que esse conhecimento nos traz. Então, quando a gente sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, a gente erra. Quando a gente tem conhecimento e a gente não usa esse conhecimento para o bem, nós também erramos. E nós vamos ser cobrados por isso, né? Tiago, ele é muito claro quando faz essa advertência. Então, os 2 pontos trabalhados até agora, que é o quê? De que nós não estamos em posição de julgar e quando nós falamos mal dos outros, nós estamos julgando essas pessoas. De que o nosso conhecimento, ele vem com responsabilidade, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. O conhecimento é algo que nos dá poder, portanto, vem atrelado a ele a responsabilidade. E, finalmente, vem aqui os planejamentos, ou o que nós pensamos em fazer com a nossa vida. E Tiago, ele vem falando isso também. Ele vem falando aqui no verso 13, olha, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como vocês sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco, se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. E aí a pergunta que eu faço é: como é que nós podemos envolver Deus em nossos planos e corretamente falar: se Deus quiser, tal coisa vai acontecer? Eu percebo que muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Às vezes até mesmo como um costume. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Mas quando a gente fala essa expressão, será que realmente a gente tem em mente de que aquilo que a gente quer, a gente submete à vontade de Deus? Ou seja, será que nós pedimos correto? Porque a gente não pode usar essas expressões de qualquer forma ou apenas por costume. E Tiago, ele chama a atenção a esse respeito. É essencial que a gente faça planos. É essencial que a gente planeje a nossa vida e o nosso futuro, né? Mas eles precisam ser feitos e planejados no contexto da vontade de Deus. A gente já falou sobre isso na semana passada também, né? Muitas pessoas fazem orações e pedem coisas para Deus, mas não tem aquilo que pedem e falam mal de que Deus não responde às suas orações. E Tiago já falou no texto anterior: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem errado. Se a gente faz os nossos planos e não coloca a vontade de Deus e não faz esses planos de acordo com a vontade de Deus, eles não vão dar certo. E não adianta você falar se Deus quiser, né? Então, qual é o segredo de fazer os nossos planos darem certo? É planejar de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Que Deus, ele tem um plano para nós. E quando a gente planeja as coisas de acordo com esse plano, não tem como dar errado. Agora, finalizando, e Jesus? Vocês podem perguntar: poxa, e Jesus? Ele poderia julgar? Ele pode julgar? Bom, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele tinha todas as condições de fazer esse julgamento, porque ele é o legislador, né? Mas ele julgava as pessoas não no sentido de se colocar numa posição superior, porque realmente ele estava, né? De se colocar nessa posição superior e dizer: você está errado, e condenando essa pessoa e colocando essa pessoa para baixo. Mas ele mostrava para as pessoas, com o amor que ele tinha por essas pessoas, de que elas estavam indo para um caminho errado e que esse caminho não ia dar certo, né? Ele fazia com que a pessoa refletisse a respeito da sua condição e percebesse que ela tinha necessidade de ser transformada. Tanto que depois que essas pessoas tinham um encontro com Jesus, elas não saíam de perto dele. E a gente tem Mateus, a gente tem Maria Madalena, né? Que quando Jesus fez o convite, quando Jesus teve contato com essas pessoas aceitaram essa repreensão e passaram a caminhar com Jesus. Então, quando Jesus ele passou por aqui e ele julgou essas pessoas, ele tinha o objetivo de fazer com que elas refletissem e pensassem: eu preciso de transformação porque sozinha estou incompleta. Então a gente precisa pensar muito nessas questões e nesses pontos que a lição vem trazendo. Vou repetir, pode ficar meio repetitivo mesmo, mas eu não me importo, porque é assim que a gente aprende, e é assim que a gente fixa as coisas na mente, e a gente vai lembrar disso depois em outras situações. Primeiro, nós não temos capacidade e autoridade para julgar as pessoas. Apenas Deus pode fazer isso, tá bom? Quando nós fazemos isso, nós fazemos impelidos por um sentimento de egoísmo, achando que nós estamos corretos, mas nós não conseguimos ver a big picture, o quadro grandão. A gente consegue ver só um pedacinho desse quadro e acha que já sabe de tudo. Outra coisa nós temos responsabilidade de acordo com o conhecimento que nós temos, né? Tiago até fala no verso 17: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, se você sabe que tem que fazer algo e você não faz, você também está pecando.
E outra coisa é a respeito dos nossos planos. A gente precisa envolver Deus aqui nos nossos planos, para que nós possamos usar a expressão "se Deus quiser" da forma correta, para que nossos planos sejam bem-sucedidos. Até escrevi aqui: confiar em Deus é sempre a melhor escolha. E que quando Jesus ele repreendia as pessoas, ele não fazia isso num espírito de julgamento, tá bom? Ele fazia isso para levar a pessoa à reflexão, para que ela pudesse sentir a necessidade de ser transformada. Gente, a transformação, a reflexão deve ser diária. Essa luta deve ser diária. É só assim que a gente vai alcançar a nossa, eu não vou dizer perfeição, tá bom? Porque não é isso que eu quero dizer, mas eu digo que é só assim que a gente vai desenvolver um caráter como o de Cristo. É pela caminhada, não é do dia para a noite, é a sua jornada. A salvação é um processo de uma vida, não é de hoje para amanhã. Então a gente precisa pensar muito nesses pontos, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa lição muito interessante, muito profunda. E aí a gente vai voltar no próximo vídeo ou na próxima semana com o estudo 10, os perigos das riquezas. Aguardo você e não se esqueça de me procurar também nas redes sociais. E o Instagram tá aparecendo aqui, tá certo? Até a próxima, tchau!